Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui para os nossos assuntos. Meninos maravilhosos, bom de sertanejo. Opa. Se vocês quiserem continuar, a gente vai falar agora sobre dores. Se vocês precisarem sair a qualquer momento, fiquem super à vontade. Estejam em casa. Tá bom, obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Porque o assunto, gente, de dor, às vezes incomoda quem a gente nem imagina, né? E a dor, de fato, é um mecanismo de defesa do organismo. Ela é considerada crônica quando ela se estende por mais de 3 meses. E aí ela pode realmente vir a ponto de ficar incapacitante. Ou seja, a pessoa está com tanta dor que já não consegue nem mais fazer as atividades do dia a dia. A pessoa, às vezes, não consegue nem levantar da cama. E isso acontece, acredite se quiser, entre 20% a 30% da população brasileira sentem dores crônicas de diversas maneiras, tá? E essa dor pode ser constante ou intermitente, surgindo e desaparecendo sem aquele grande motivo, sem um motivo aparente. O fato é que a dor crônica pode levar a complicações como distúrbio do sono, estresse, ansiedade, depressão. Às vezes ela também vem em consequência disso tudo, a gente vai aprender hoje. Vamos conversar sobre gerenciamento da dor crônica e o nosso convidado é o médico intervencionista da dor, Dr. André Mansano. Seja bem-vindo, Dr. André, é sempre uma alegria te receber. Obrigado. Eu vou te dar um beijo, vou te dar. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que você veio aqui ao programa. Deixa eu ver onde é que eu sento, produção, vou sentar aqui hoje. Poder ficar olhando para os meninos também, que quando você veio eu falei, gente, esse médico sabe muito. Isso já faz muito tempo, e de lá para cá, o doutor André sabe ainda mais, porque a medicina não para de evoluir e vocês não param de estudar, não é assim? Não pode parar. Que coisa boa. Não pode parar. Agora vamos lá, falar de dor, né? Eu fiquei chocada com esses dados. Muita gente sofrendo com dor crônica? A gente não imagina que é tão frequente como é, né? Pela Gente, madrugada. a 30%, ou seja, praticamente 1 a cada 3 ou 4 pessoas vai ter dor. Puxa, vocês sentem algum tipo de dor crônica? Na perna. Você sente dor crônica na perna? Olha lá. Por exemplo, eu tenho um problema que já vem se arrastando. Joelho. Tem gente com dor. Perna direita, muita dores. E ele sabe exatamente, na perna direita. Vai aproveitar, porque essa pauta aí vai ser para você, então. Vamos consultar agora. Vamos lá, já vai aproveitar a consulta. E aí, você que está nos assistindo, você também tem uma dor crônica? Você também sente um desconforto? Isso está tirando a sua capacidade de viver até com alegria, de fazer suas atividades? Gente, a boa notícia é que tem solução para quase todas as dores crônicas, não é? Solução e, em muitos casos, um controle com uma melhora da qualidade de vida. Maravilha. Quais são os tipos de dores crônicas mais frequentes? A mais frequente no consultório, com certeza, são as dores nas costas, né? As dores lombares, também muito parecido na questão de incidência com a dor de cabeça. Depois vem as dores cervicais, que também estão cada vez mais frequentes. Mas as campeãs, com certeza, costas e cabeça. Ok. Tem muitos idosos e eles mandam para mim mensagens reclamando de dores nas articulações. Essas dores também podem ser consideradas crônicas? Sim, como você bem falou no começo, toda dor que perdura por mais do que 3 meses no ano, ela já é considerada crônica, o que não quer dizer que ela é intratável. A gente fala que ela é crônica porque muito provavelmente, se ela não for tratada, ela não vai sumir sozinha, como uma dor de um machucado comum, que a gente chama de dor aguda, que é aquela dor que tem o fator de proteção. Aquilo cicatriza a lesão, o machucado que foi feito, e ela some sozinho. A dor crônica não, ela precisa ser tratada, senão ela pode perdurar, assim, para toda a vida. Existe dor psicológica? Esse é um tema bastante controverso, né? Eu não acredito em dor psicológica, né? Agora, o que existe muito é dor psicossomática. Isso é um pouco diferente, aliás, é muito diferente da dor psicológica. A dor psicossomática é a dor que tem uma interferência, por exemplo, do estresse. Isso quase toda dor tem, porque a gente sabe, por exemplo, que o estresse, ele sensibiliza as vias da dor. Ou, por exemplo, num quadro de dor muscular, ele contrai ainda mais a musculatura, em especial da região cervical e do rosto, causando ainda mais dor. Então, essa influência do estresse na dor, ela é quase que universal, vai acontecer. Mas isso não quer dizer que a dor é psicológica, ou seja, que a dor é da cabeça do paciente. O que acontece muitas vezes é que, ao não achar uma causa para a dor, nós acabamos
eu não acredito nisso, mas muitas pessoas acabam colocando a culpa, entre aspas, na cabeça do paciente. Eu, particularmente, acho isso muito equivocado. Perfeito. Os nossos convidados hoje, os nossos cantores, relataram dores, né? Então, eu sempre confundo o nome de vocês. O Irã diz que tem uma dor no joelho. Essa dor, você sabe se, por exemplo, já é porque você teve uma lesão, fez uma cirurgia, ou está desgastado, ou você nem sabe o que é ainda? Não sei, eu estava jogando futebol isso há alguns anos atrás e eu torci o joelho e nunca procurei um médico também. Ah! É raro, mas acontece muito. No caso do paciente jovem esportista, as maiores causas são problemas de ligamentos do joelho ou eventualmente do menisco, né? Com o avançar do tempo, a causa mais comum de dor no joelho é de fato a artrose, o desgaste da articulação do joelho. Uma dor não tratada, como por exemplo do Irã, que não foi ao médico, ela pode piorar? Pode. A tendência é que piore se não for tratada. Nossa. Então, saindo daqui, pode marcar o ortopedista. Exatamente. Inclusive, eu estou sentindo isso, que ontem eu levei um escorregão e forcei o joelho. Hoje eu já amanheci com ele penga. Tá vendo só? E a sua dor na perna direita? A minha, desde que eu tinha 16, 17 anos, sinto muita dor nessa perna, não sei o motivo. Também nunca procurei um médico. Um erro meu. Impressionante, né? Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Dor é alerta, é o corpo falando assim... Vai ao médico, tem alguma coisa para fazer. Talvez lá, quando você era criança, não tivesse a solução que tem hoje. Mas o que pode ser uma dor assim, que está desde 16 anos? Hoje ele deve ter 18. Dá. 45. Então, depois de tantos anos e a dor permanece. A causa mais comum de uma dor que desce pela perna, que nós popularmente chamamos de dor do ciático, é uma hérnia de disco, na coluna lombar. Então, a hérnia, que é o disco comprimindo a raiz nervosa que desce para a perna, pode causar esse tipo de dor. Mas um rapaz de 16 anos já poderia ter uma hérnia? Pode sim. Olha lá, bom saber, né? Agora tem aquelas dores que a gente ouve falar com muita frequência atualmente. A fibromialgia, né, que de uns 10 anos para cá ganhou uma evidência. E as dores neuropáticas. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Claro. Então segura aí que eu volto já. Doutor André Mansano, dores neuropáticas, o que são essas dores? Dores neuropáticas, por definição, dores neuropáticas são dores causadas pela própria lesão ou disfunção dos nervos que carregam a informação dolorosa. Enquanto uma dor, vou falar um termo técnico e eu explico, uma dor nociceptiva é aquela dor que machuquei a pele, eu sinto a dor. A dor neuropática é um machucado no próprio nervo. Por isso que ela costuma ser de mais difícil tratamento do que umas dores, entre aspas, mais comuns. Que dor neuropática e neuropatia é a mesma coisa? Mesma coisa. Ok. Fibromialgia. Só uma coisa, a neuropatia ela pode ter outros sintomas, como, por exemplo, perda de força muscular. A dor é um dos sintomas. Fibromialgia. Fibromialgia. Eu sempre bato na mesma tecla quando se fala de fibromialgia. Por quê? Fibromialgia é aquele quadro de dores mais generalizadas, espalhadas pelo corpo, com vários outros sintomas, como um cansaço, um sono não restaurador. O paciente fica muito cansado no dia mesmo. Agora, inúmeras doenças mimetizam a fibromialgia, causam a mesma coisa. Então, dá-se o nome de fibromialgia quando não se encontra nenhuma doença que justifique os sintomas. Então, é preciso uma investigação calma e exaustiva até que se dê esse nome fibromialgia. Eu posso dar vários exemplos. Problemas na tireoide causam isso, deficiências vitamínicas, infecções crônicas e por aí vai. Tem várias, mais de 40 doenças. Tem uma causa, então? Nem sempre a gente consegue identificar essa causa, mas o termo fibromialgia, ele se dá quando essa causa não é encontrada. Ah, ok. Então é para as dores sem causa. Mas tem tratamento ou pelo menos controle? Tem tratamento. Agora, os pacientes costumam negligenciar os tratamentos mais efetivos, que são a atividade física extremamente efetiva para essas dores generalizadas. A psicoterapia é muito bom, outros tratamentos como a acupuntura e os medicamentos. O que a gente vê na prática clínica é o paciente tomando o medicamento e não fazendo as outras terapias que são ainda mais efetivos e sem efeito colateral,
como a medicação. Ouviu o que o doutor falou? Que são ainda mais efetivos. Acontece que a gente gosta tanto de uma pílula mágica, né? Exato. Mas, pelo visto, não tem pílula mágica para uma doença de dor crônica como a fibromialgia. Medicamento, exercício físico que envolve teu comprometimento, psicoterapia. Precisa ser com alguém especializado em dor? Não, nem existe isso Não. para todo mundo. Não, não precisa. Um bom terapeuta, obviamente, dá conta do recado. Você falou exercício, psicoterapia, acupuntura. É muito A interessante. acupuntura funciona, então. Funciona. E o medicamento? Que tipo de medicamento, que classe de medicamentos trata a fibromialgia? Duas classes principais de medicamentos. Uma é a classe dos anticonvulsivantes. Os anticonvulsivantes, eles têm a propriedade de estabilizar neurônios que causam convulsão. Alguns deles, a depender inclusive da dose, também atuam em nervos que estão carregando informações dolorosas. Então tem um bom efeito. E os outros são antidepressivos específicos, não pelo efeito antidepressivo. Mas o que a gente sabe é que o antidepressivo, ele atua aumentando, alguns deles, duas substâncias no nosso corpo, que é a noradrenalina e a serotonina. E o aumento dessas substâncias está associado, então, à diminuição da intensidade e frequência da dor. Agora, uma coisa interessante é a gente falar de exercício físico para quem está com dor, né? Porque quem está com dor quer ficar amuadinho, quietinho, deitado na cama, de preferência. E aí, quando pensa em exercício físico, se for com muito custo, vai ser uma coisa levinha. Ah, então eu vou. Aí vai numa hidroginástica, fica lá quase que paradinha. Ou vai num pilates, fica lá também bem deitadinha, né? E aí, como é que a gente faz, hein? Bom, a ideia é a exposição gradual à atividade física. A coisa não vai funcionar da noite para o dia. Então é preciso começar, de preferência, com uma atividade física fácil para o paciente do ponto de vista logístico. Se eu pedir para o paciente, eventualmente, você tem que nadar e ele não tem uma piscina perto de casa, para ele nadar ele tem que ir lá na Casa do Chapéu. Não vai acontecer. Então ele precisa fazer uma atividade que seja fácil para ele, que seja caminhar, que seja pedalar, qualquer coisa. E de forma gradual. Agora, o que ajuda muito esse tipo de paciente é, de fato, um apoio de família ou um apoio, eventualmente, de amigo, que literalmente vai arrastar esse paciente, principalmente no começo. Arrastar. Agora, o meu amigo que provavelmente tem aí uma hérnia e que está com essa dor na perna, como tem muita gente assistindo agora o programa que tem essa mesma dor, o que tem que fazer? Bom, pacientes com hérnia de disco têm que fazer obrigatoriamente uma boa fisioterapia. Esse é o primeiro tratamento e normalmente só esse tratamento já vai resolver grande parte dos problemas de hérnia de disco. Quando isso não dá conta do recado, nós podemos lançar mão de alguns procedimentos. Por exemplo, uma infiltração guiados por um raio-x digital no nervinho comprimido pela hérnia. Em último, do último caso, cirurgia. Tá? Esse é o último caso. Cirurgia de hérnia. No caso do joelho, tem que fazer ressonância magnética. Qual o procedimento que deveria... O primeiro passo, com certeza, é um exame clínico, né? Porque o exame físico vai nos nortear para saber se o problema tem mais chance de ser ligamento, se tem mais chance de ser menisco ou artrose. A partir disso, a gente consegue escolher entre um raio-x, eventualmente uma tomografia ou a própria ressonância magnética, que é, de fato, o exame complementar que nos dá mais riqueza de detalhes com relação à estrutura do joelho. Perfeito. Obrigado. A gente quer tudo um caminho mais encurtado, né? Também sou que nem você. Já me passa o pedido do exame, porque a gente já quer pular uma etapa, né? Mas não tem jeito não. Você vai ao ortopedista, ele vai te examinar e ele vai decidir qual é o exame que você vai fazer. A gente está ficando muito rápido, né? A gente já quer ouvir todo o nosso WhatsApp na velocidade 2, quer pular a consulta do médico, né? Assim, doutor? É por aí. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas e respostas, tá? Eu tenho uma pergunta aqui para fazer, vou deixar no ar. Agora é bem pessoal. Ser intervencionista da dor deve ser muito desafiador, porque às vezes a gente não vê o resultado. É ou não? Você me responde daqui a pouco. Tá bom? Doutora Andréa Santos, você já respondeu um pouquinho, né? É desafiador demais ser intervencionista da dor, né? É muito desafiador e a gente carrega essa expectativa junto com o paciente da melhora do tratamento. E quando essa melhora não acontece, a gente fica assim bastante frustrado, é bem verdade, e às vezes, infelizmente, acontece. E aí eu fico pensando, porque eu perguntei isso, porque muitas vezes não está só nas suas mãos. Se o paciente não fizer a parte dele,
Não adianta. Exatamente. E o paciente que está com dor, ele não quer fazer nada e precisa, né? Precisa romper esse ciclo vicioso que só piora a situação. O Irã precisa ir ortopedista. Aliás, os dois precisam ir. Eles, eu vou dizer o seguinte, É o papel de vocês, hein? Vocês nem imaginavam, vocês achavam que vocês vinham pra cá pra cantar, mas era uma pegadinha, era só pra dar um puxão de orelha pra vocês cuidarem da Isso saúde. é perfeito, eu acho que precisa mesmo. Precisa, com certeza. Brincadeira. A gente vai até no limite, né? A todos nós, gente, somos iguais, né? Mas a gente não pode ser assim. Por isso é que eu tô aqui, pra puxar a sua orelha, viu? Você que tá em casa também. A Giovana Trigo pergunta o seguinte: é possível se viciar em remédios que sejam relaxantes musculares? Giovana, não, relaxante muscular ele não vicia, né? A classe de medicamentos que nós utilizamos para dor crônica, que tem o potencial de fato de adição, de vício, é a classe dos opioides, que é a morfina e os derivados da morfina. Esses sim, eles têm um potencial de adição e a gente precisa utilizar com cautela. Maravilha. Próxima pergunta lá na tela. Deixa eu ver de quem é. Obrigada, Giovana, pela sua participação, viu? A Felipe Pérez quer saber, doutor, boa tarde. Além de medicamentos, o que mais pode ajudar na dor? Vamos repetir, então. Vamos repetir, porque isso é muito importante, é importante que fique bem claro. Então, vamos lá. A atividade física, se a gente for escolher um tratamento, é a atividade física. Como você bem disse ali, a gente não foi feito para ficar parado, isso é verdade. A alimentação saudável. Uma coisa que eu falo com o meu paciente, até alerto, que eu fico até com vergonha de pedir, é o controle do estresse. Porque a gente está vivendo numa época que é extremamente propícia para o estresse. Todo mundo correndo para lá e para cá, o estresse faz parte da nossa vida, mas isso é deletério, isso é danoso e aumenta a incidência de dor crônica, né? Então, fundamentalmente, isso aí vai resolver muitos dos casos. E, gente, de novo eu vou repetir. A gente não é o que a gente pensa. A gente não é nem o que a gente sente. A gente tem, isso só nós humanos temos, o poder de controlar e conversar com os nossos pensamentos, poder de conversar com os nossos sentimentos. Eu não digo que controlar os nossos sentimentos, que já é mais difícil, mas a gente controla o nosso pensamento para evitar sentimentos que vão nos prejudicar. E se a gente estiver sentindo alguma coisa que não seja legal, a gente tem o poder de conversar, de digerir, de entender os nossos porquês. Então, de verdade, vamos cuidar da nossa cabeça, vamos procurar fazer as atividades que vão trazer benefício para a gente, para tentar ficar longe do estresse. Existe gestão do estresse, tá? Não esqueça disso. Alex e Irã, né? Toda hora, o Alex é você, o Irã é você. Vocês controlam bem o estresse de vocês? É difícil, né? Difícil. Ansiedade, é um misto de tudo, né? É. E a gente viaja muito, lidar com muita gente, então acaba que, né, um pouco estressado às vezes. Eu imagino. Por isso é que eu acho que criaram um fone de ouvido, coloca um fonezinho no ouvido, ouve uma musiquinha calma, ou só um ruído branco, relaxante, fecha os olhos e fique em paz. A gente precisa desse tempo de paz, né? Obrigada, Felipe, pela sua pergunta. Vera Campos, tenho dores no joelho há muito tempo e sempre tive essa dúvida. Pode me responder? Para ajudar na dor, seria melhor repousar ou movimentar o corpo? Exercícios físicos ajudariam? Movimentar o corpo com toda certeza. Mesmo que seja no joelho, doutor? Mesmo que seja no joelho. O tratamento mais eficaz, por exemplo, para uma artrose no joelho é o fortalecimento da musculatura relacionada ao joelho em si. Tem um dado muito alarmante que é com relação ao peso. A redução de 5 quilos no peso corporal diminui em 50% a chance do paciente ter artrose de joelho. 5 quilos. Olha, diferença enorme, né? Agora, sempre que for fazer exercício físico, por exemplo, você está com dor no joelho, é muito bom que você tenha uma boa orientação, para você não sobrecarregar mais esses joelhos se não passou antes no ortopedista. O ideal é passar no médico para ver o que está acontecendo ali, né? Obrigada, Vera, e busque ajuda. Você vai de mão dada com o Alex. Bruno Oliveira, qual a diferença de dor crônica e dor aguda? Boa pergunta, Bruna. Então, assim, dor aguda é aquela dor que dura pouco e ela está relacionada a um machucado e aquela lesão daquele tecido do corpo. Ela serve como proteção. Vamos ao exemplo clássico: queimei a perna, o cérebro recebe essa informação e fala: eu vou gerar um comportamento protetor para esse indivíduo que está sofrendo a dor. Para isso que serve a dor aguda. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar a minha perna do fogo e não vou deixar ninguém chegar perto dessa perna.
né? A dor crônica, ela perde esse benefício, porque tudo já cicatrizou e ela está lá, só incomodando. Ela só serve para incomodar. Eita, nós. Obrigada, Bruna. Próxima pergunta lá na tela. Fátima, quero saber se a neuropatia que eu sofro tem cura ou se vou sofrer a vida toda. Tenho 53 anos, pareço uma velhinha de bengala, nem ando direito. Meus pés entortam e caio. O meu caso é crônico. Ela pergunta, meu caso é crônico? Beijos. O caso é crônico, claro que é muito... na verdade, é impossível saber qual que é o caso dela assim, mas a causa mais comum, por exemplo, de neuropatia no adulto é o diabetes mellitus, né? Então, o diabetes, os altos níveis de açúcar no sangue, eles causam dano ao nervo. De qualquer forma, o que é importante? Identificar a causa da neuropatia, porque se essa causa for reversível e for feito a tempo, é possível que a neuropatia tenha cura. Se ela não tiver cura, é preciso controlar os sintomas e nós temos aí diversas técnicas para isso. Olha que interessante, gente. O controle do nível de açúcar no sangue pode ajudar muito a quem tem neuropatia. E isso a gente não está falando só para quem já sofre com diabetes, pode ser um pré-diabético. Pode ser um pré-diabético, também pode ter dor neuropática. Impressionante, a gente precisa realmente controlar. Presta atenção para fazer boas escolhas na sua vida, tá bom? E como o doutor falou, tem jeito de controlar. Aliás, daqui a pouco eu vou falar até de um jeito 100% natural para você controlar os níveis de açúcar no seu sangue, que vale a pena você investir nisso. Doutor André Mansano, muitíssimo obrigada. Só queria terminar te dando a chance de falar de algo que a gente ainda não falou. Você tem alguma coisa em relação à dor que a gente precise saber ou que seja interessante a gente ficar sabendo? O recado final, certamente, é na prevenção da dor, né? Então, a prevenção, volta a ser repetitivo. A prevenção é a atividade física, uma boa alimentação e viver, de preferência, de forma saudável e mais feliz. Isso vai resolver aí 70% a 80% dos casos. A medicina ainda não descobriu um botãozinho que a gente liga e desliga se estiver sentindo dor, né? Não descobriu ainda não. Então, enquanto isso, vamos cuidar da saúde. Muito obrigada, doutor André Mansano. Entra lá e segue nas redes sociais. Dr. André Mansano no Instagram. Dr. André Mansano no Instagram. No Face, dr.andremansano. E o site drandremansano.com.br. Foi uma alegria te receber. Até a próxima. Muito obrigada. Uma ótima tarde, viu?